Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Como nós já falamos, nós estamos iniciando uma nova grade no nosso podcast Caminhando na Palavra. Hoje nós temos o testemunho da irmã Sâmia. Irmã Sâmia, por favor. Sâmia. Eu amo uns salmos que diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades e que resgata a tua vida da sepultura e te coroa de graça e misericórdia. Salmos 103. Em uma determinada época, eu morava aqui com uma irmã minha, em Campinas, e a minha mãe morava num lugar de São Bernardo do Campo chamado Rude de Ramos, divisa com Santo André. Passei 5 dias lá com a minha mãe e recebemos uma notícia de que minha avó, que morava em São Paulo, no Canidé, passou mal, desmaiou. E a minha irmã, de Campinas, foi em São Paulo pegar minha avó, para minha avó ficar com a minha mãe. E depois de minha avó instalada, tudo bonitinho, nós viemos para Campinas. Estávamos no carro eu, a minha irmã e 2 sobrinhas minhas, uma de 10 anos e a outra de 2 anos. E na estrada tinha acabado de acontecer um acidente, logo que nós entramos na rodovia Bandeirantes. Tinha acabado de acontecer um acidente e a gente sabe que nessas horas o povo é muito curioso, desacelera um pouco o carro para ver o que está acontecendo lá de fora. E nessa curiosidade imensa, um carro veio em alta velocidade. O carro da minha irmã, na época, era um Del Rey, o freio estava ruim e vinha um carro em alta velocidade e atingiu de cheio. O carro da minha irmã rodopiou na pista. Antes disso, eu tinha pedido para minha sobrinha de 10 anos pegar a minha outra sobrinha de 2 anos e colocá-la no colo, que ela estava no sono. Foi Deus quem me fez fazer isso, porque em seguida, diante daquela cena de acidente, de chuva, de tragédia, veio um carro em alta velocidade e bateu de cheio, bem no lado que eu estava. Nessa hora que eu vi o carro se aproximando em alta velocidade, a minha única oração, meu único grito foi Jesus. E eu gritava pelo nome dele 3, 4, 5 vezes: Jesus, Jesus, Jesus. Era a minha oração em forma de grito. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que o Senhor naquele momento ouviu o meu clamor. Nós caímos numa valeta. O rapaz que bateu no carro não socorreu, não parou. Nós caímos no meio de uma valeta. E a única que sofreu um pouquinho de dano foi eu, mas nada grave. Entrou vidro na minha perna. Eu olhei para as minhas 2 sobrinhas, elas estavam bem. E a minha irmã também, a que dirigia. E foi um sufoco muito grande. E as pessoas dizendo que a gente era culpada, que a minha irmã, na verdade, que estava dizendo culpada, quando na verdade ela estava atrás de um carro que tinha desacelerado para ver o acidente também. Enfim, Deus nos livrou da morte com uma única e pequeníssima oração: Jesus, Jesus, Jesus. E eu pedi o telefone de uma pessoa que também tinha passado também por um acidente minutos antes, para ligar para alguém de Campinas, para falar o que aconteceu, para entrar em contato com os meus parentes aqui. E um guarda e minha irmã pedindo para que parasse um carro, ou um carro para levar eu e a minha sobrinha menorzinha de 2 anos, a Faiane, para Campinas. E o guarda falou assim: olha, não vou parar nenhum carro, porque é certeza que eles vão levar a sua irmã e a sua sobrinha
para casa porque a outra queria ficar com a mãe. Eu vou parar o ônibus, ela vai descer na rodoviária e de lá ela pega um táxi e vai para casa. E aí ele parou um ônibus que ia para Campinas, eu entrei toda desarrumada, sangrando, com a minha sobrinha. Depois que o sangue esfriou no meu corpo, eu senti um tremor, eu senti medo, porque eu nunca tinha passado por uma situação daquela, com tamanha gravidade. Porém, a gravidade se tornou minúscula porque Jesus entrou em ação. E dentro do ônibus, uma senhora, uma moça, tirou um dinheiro, viu o meu desespero, que eu não sabia como ia pagar o táxi para chegar no destino, enquanto outras duas distraíam a minha sobrinha, a de 2 anos. E essa senhora me deu um dinheiro, eu desci na rodoviária, peguei um táxi e cheguei em casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu liguei para minha mãe chorando, dizendo o que tinha acontecido, dizendo como tinha acontecido e o que Jesus Cristo tinha feito para nos livrar. Jesus é bom e eu poderia não estar aqui para contar esse testemunho. Depois da situação toda, depois eu fui tomar banho e eu vi cacos de vidro na minha perna, eu me vi sangrando. E Deus me livrou da morte, porque o carro bateu bem aonde eu estava sentada, que era do lado do carona, na frente, e amassou o carro. Nossa, fez um estrago no carro. Fez um estrago no carro. Mas nas pessoas que estavam no carro, não, porque Deus protegeu a cada um de nós. E Ele protege, e Ele guarda, e Ele livra, porque Ele é Deus. Mais uma vez, Deus abençoe a vocês. Em nome de Jesus.